Bom, vamos então agora fazer uma oração. Que Deus possa estar abençoando cada pedido de oração que vocês fizeram aqui nesse momento no aplicativo, aí no grupo. Que Deus possa estar olhando para esses pedidos que vocês fizeram aí e que possa ser resolvido de acordo com a vontade dele. Vamos orar então. Pai nosso no céu, muito obrigado pelas bênçãos. Tenha misericórdia sobre cada um de nós. Aumente a nossa fé em Ti e ajuda-nos, Senhor, para que possamos ter confiança plena em Ti e que neste dia, esta quarta-feira, que possamos ter os nossos pedidos alcançados, resolvidos por Ti, que possamos sair daqui melhores do que chegamos e que Sua bênção possa nos alcançar, que a mensagem possa chegar até nossos corações, que possamos sair melhores. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos começar aqui nossa meditação desta noite, lendo. Peço a vocês que peguem suas Bíblias em Marcos capítulo 9. Capítulo 9, vamos começar aqui, capítulo 9, versículo 14 em diante. E fala assim, todos acharam? Vamos então aqui, Marcos capítulo 9, versículos 14 em diante, que diz: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então vamos voltar aqui. Versículo 16. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Perguntou Jesus ao pai, né? E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E imediatamente o pai do menino, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: Eis, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Nós estamos numa quarta-feira de oração e com certeza viemos aqui para pedir uma bênção especial. Com certeza temos problemas, temos dificuldades, temos angústia em nossos corações e neste momento nós estamos pensando nesses pedidos. Nós já oramos por eles, mas muitas das vezes nós temos vindo à igreja orando por pedidos de meses, até de anos, e o pedido não é solucionado, e o problema não é solucionado, e às vezes ficamos até tristes, quem sabe desanimados, quem sabe
com vontade de desistir de tudo. Mas esse relato que acabei de ler sobre Jesus, ele vai nos dar algumas lições nesta noite. Então vamos a eles. Primeiramente, Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João. Se vocês lerem para trás, vocês vão perceber que era a passagem que fala sobre o Monte da Transfiguração. Jesus chamou Pedro, Tiago e João e subiram. E lá, como vocês já bem conhecem, né, Jesus foi transfigurado e apareceu uma nuvem e disse para eles uma voz dentro dessa nuvem dizendo: "Este é meu filho amado, ouvi-o." Pedro ficou entusiasmado com aquilo tudo, quis até fazer uma tenda para cada um, para Elias e Moisés, que apareceram nesse monte da transfiguração. Porém, quando desceram, eles viram esse cenário, uma multidão, e os escribas estavam ali discutindo. E quando Jesus apareceu, vocês perceberam na leitura que eles se admiraram de ver Jesus. E eu fico pensando, por que eles se admiraram de ver Jesus ali? Porque havia uma cena terrível, uma cena, vamos chamar assim, de fracasso pleno, fracasso total, porque um pai tendo um filho desde a infância com um problema sério do seu filho ser endemoniado, receber o demônio ali, ser possesso, né, por um demônio mudo e surdo. Os seus discípulos não conseguiram fazer nada. Por isso eu falei fracasso, porque com certeza eles tentaram de tudo, como nós às vezes tentamos, por um problema que passamos. Tentaram de tudo, porém, sem sucesso algum, até Jesus chegar. Então ali, diante desse cenário, Jesus chegou, e agora esse homem, quando Jesus pergunta o que sucede aqui, e esse homem se aproxima de Jesus e fala: "Olha, eu tenho aqui meu filho, que um demônio surdo e mudo toma ele e joga ele no chão, no fogo, e tenta matá-lo, sempre." Jesus então lhe faz uma pergunta: "Desde quando isso acontece?" E ele diz: "Desde a infância." Então você percebe que há muito tempo, isso acontecia com essa criança, com esse filho desse homem. E agora já era um rapaz, pelo que diz aí, já era um rapaz. Então, há muito tempo esse homem sofria com esse problema. Jesus agora então, no versículo 22, nós passamos até pegar aqui, diz assim: "E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Ao que lhe responde Jesus: "Se podes, tudo é possível ao que crê." Aquele homem, no desespero de perguntar a Jesus o que podia ser feito, ele diz: "Se tu podes alguma coisa." Interessante, Jesus então responde para ele: "Se tu podes?" Tu disse: "Se tu podes?" Jesus pode ter falado isso até com um sorriso nos lábios, né? Assim: "Se tu podes, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso qualquer coisa." Ele quis dizer isso. Mas ele disse: "Tudo podes naquilo que crê." Aquele que crê pode qualquer coisa. Então, é interessante como aí o homem ainda fala assim, no versículo 24, capítulo 9 de Marcos, diz assim: E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: "Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé." Como é que podemos entender essa passagem? Eu creio, mas eu não creio. É isso que está escrito aqui. Eu creio, mas eu não creio. Mas ajuda na minha falta de fé. Esse homem diz: "Creio
pelo desespero de um pai. Pelo desespero do pai de ter sanado ali o problema do seu filho, ele diz, eu creio. Disse para Jesus, como ele deve ter dito isso para muitas outras pessoas a quem ele foi buscar socorro. Algum curandeiro, sei lá, tantas coisas. Imagina o desespero desse pai ao procurar socorro para o problema do seu filho. E quando Jesus falou assim, tudo é possível aquele que crê, ele, eu creio. Mas ajuda-me na minha falta de fé. Então Jesus então atuou. Aí Jesus então acudiu esse homem. E diz assim, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saí deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Veja, Jesus imediatamente falou, sai, agora, é uma ordem. E ele saiu imediatamente, caiu como morto. Veja que quando Jesus chegou então em casa, em particular, os seus discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos fazer isso que o Senhor fez com tanta maestreza, tanta rapidez, tão simples, né? Sai. E o demônio saiu. Jesus disse, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Veja que os discípulos devem ter feito de tudo. Só que o coração desses discípulos estava com orgulho, com egoísmo. E quando os 3 discípulos subiram com Jesus, os que ficaram discutindo entre eles quem ia ser o maior, quem ia ficar do lado direito, quem ia ficar do lado esquerdo. Estavam discutindo essas coisas. E adormeceram, com certeza. E pela manhã, quando esse homem, essa multidão chegou, percebeu que eram os discípulos de Jesus. Então pediram a eles que expulsassem o demônio do filho. Mas foi um verdadeiro fracasso. Vamos colocar isso para os nossos dias, então. Vamos colocar na nossa vida diária, no nosso dia a dia, o que essa mensagem, esse episódio, não é uma parábola, aconteceu isso realmente. O que isso nos demonstra para o nosso dia a dia e para nós hoje aqui nessa quarta-feira? O que nós estamos fazendo? Nós viemos aqui buscar uma bênção. E às vezes viemos, toda quarta-feira estamos aqui buscando essa mesma bênção. E não conseguimos sucesso. Esta meditação, essa mensagem, vem nos mostrar alguns detalhes. Nós precisamos ter fé. E é onde nós conseguimos a fé. Fé é um dom de Deus. Nós não podemos ter fé de nós mesmos. Nós temos que buscar essa fé de Deus. Ele pode nos dar fé. Quando o homem aqui pede, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, Jesus então atuou, porque Jesus falou, isso aí só sai com aquele que crê. Tudo possível naquele que crê. Então aquele homem, num afã de ter o seu filho sanado daquele problema, ele diz, eu creio, mas eu não creio. Foi isso que ele quis dizer. Eu creio, mas eu não creio. Mas ajuda-me na minha falta de fé. Aí Jesus então atuou e expulsou o demônio do filho daquele homem. Nós podemos imaginar que a fé curou aquele rapaz. Mas que fé se ele não tinha fé nenhuma? Mas quando ele pediu ao Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, a fé foi colocada para ele. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus de uma forma errada. Muitas vezes estamos pedindo a Deus as coisas, mas não estamos pedindo que Ele nos dê fé. Porque tudo é possível ao que crê. E quem sabe a nossa fé está realmente menor que um grão de mostarda, que já é bem pequeno. Mas Jesus mesmo disse em outra ocasião
que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já seria o suficiente para mover montanhas. Imagina qualquer outro problema, qualquer outra situação. Então, nesta quarta-feira de oração, que possamos ter nosso coração mais cheio de fé, e aí nossas orações mais fervorosas, nossa oração com confiança, pedir a Deus com confiança, porque Ele pode todas as coisas. Ele não só pode, como Ele quer fazer por nós e para nós qualquer coisa, pois Ele nos ama, e nos ama muito. Então, Ele poderia, naquele momento que os discípulos disseram para Ele, por que nós não conseguimos tirar aquele demônio? Ele poderia ter dado uma lição ali para eles, porque vocês são egoístas, porque vocês estavam pensando só em vocês, ficavam pensando por quem ia ser o menor, quem ia ser o maior no reino do meu reino. E com esse egoísmo no coração, vocês não puderam fazer nada. Jesus não disse isso. Olha a bondade de Jesus, é tão grande que ele falou assim, olha, isso aí só sai com jejum e oração. E mudou de assunto. Não o repreendeu, não o fez mais nada. Isso está relatado no Espírito de Profecia, nas 10 orações, páginas 300 em diante. Mas quantas coisas nós podemos entender e aprender nesta lição, nesse episódio, de tudo é possível ao que crê. Então, irmãos, se nós estamos aqui toda quarta-feira, todos os dias de nossa casa, fazendo oração por um pedido que às vezes não alcançamos, pensa, eu tenho pedido errado. Eu tenho que pedir primeiro que Deus aumente a minha fé. E aí sim, com a minha fé aumentada, as coisas vão acontecer. Porque tudo é possível ao que crê. Que Deus nos abençoe. Vamos orar então agora. Fechemos nossos olhos e curvemos nossas frontes. Pai nosso no céu, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Ajuda-nos, Senhor, a nossa pequena e nossa falta de fé. Que possamos ter nesta noite a nossa fé aumentada e que possamos ter a certeza de que alcançamos as bênçãos que hoje aqui viemos buscar. Que Deus nos abençoe nossas famílias, nossa casa, nosso trabalho, nossos cônjuges. Tenha misericórdia de nós e abençoe cada pedido que foi feito por nossas vidas, por nossos doentes, nossos parentes, por nossos empregos, por falta de emprego. São tantos os pedidos, ó Deus, mas nos dê fé para que possamos resolver esses problemas, conforme tu dissestes nessa passagem, neste dia. Livra-nos, Senhor, de todo o mal e mais uma vez eu peço, aumente a nossa fé. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.